SESMAC 2025 diz o seguinte pra gente. Não vi ainda, é a primeira vez que eu vou ler essa questão, então vamos ver, ó. Surgimento das células eucarióticas, presente em um dos principais eventos da evolução biológica, marcada por inovações como compartimentalização interna e as simbioses metabólicas duradouras. Dado as afirmativas sobre a origem das células eucarióticas, vamos analisar as afirmativas. 1. A presença de núcleo delimitado por membrana em células eucarióticas está associada à invaginação da membrana plasmática de ancestrais procariontes. Ele está citando para a gente o quê? A ideia, olha só, ele está citando para a gente aqui a ideia de endossimbiose. Concordam comigo? Se eu passo para analisar aqui, eu tenho A, B, C, D e E. Somente a A e a B está dizendo para mim que a 1 não está certa, tá? Quando a gente pensa aqui na endossimbiose, eu estou dizendo o seguinte: eu tenho a minha membrana plasmática fagocitando, tá, estruturas. Nesse caso, foi uma bactéria, não é? Foi uma bactéria. Ao fagocitar essa bactéria aqui, ela se tornou uma organela citoplasmática. Nesse caso, a mitocôndria. Nesse caso, o cloroplastos. Aí depende se eu estou falando de animal ou vegetal, tá? Ancestral procarionte, ele está se referindo a uma célula bacteriana. Eucarionte está falando de uma célula animal que fagocitou. Então, a princípio, essa alternativa é uma boa alternativa. Tenho certeza? Bom, vamos analisar as outras, vai que não, né? 2. O crescimento celular por simples expansão da membrana plasmática, sem formação de invaginações internas, leva a um aumento de volume desproporcional à área superficial. Ou seja, o crescimento celular por simples expansão da membrana plasmática, tá? Ou seja, sem formação de invaginações internas. O que ele está dizendo aqui, galera? Ele está dizendo que eu estou aumentando, tá, o meu volume sem o processo de movimentação, que foi a discussão que a gente teve sobre o movimento ameboide. Conectou com a aula ou não? A gente falou ali do processo, onde eu tenho protusão, tá? Só que ao mesmo tempo eu tenho contração. Esse processo de protusão e contração, eu estou tendo sim uma expansão, ou seja, um crescimento celular por expansão, protusão, polimerização de actina, só que ao mesmo tempo eu estou tendo um processo de contração, que está voltando ao processo inicial. Então, no resultado final, eu não estou tendo um aumento celular, eu estou tendo apenas uma movimentação, sem variação do volume. Agora, quando eu não tenho esse processo de invaginações internas, quando eu não tenho esse processo de contração, quando eu não tenho esse processo de associação com a miosina e actina, eu estou dizendo apenas de proliferação por proliferação, ou seja, apenas aumento celular, aumento do tamanho celular. Isso é um aumento desproporcional à relação à área-superfície. A célula aumenta de tamanho. E aí é a relação que a gente tem que pegar entre a questão da área e a questão da superfície. Nós temos uma razão, superfície, volume. Se eu aumento demais o meu volume, eu vou acabar diminuindo a minha razão área-superfície. E isso não é bom no contexto de eficiência para a minha célula. Porque quanto menor for a minha razão, superfície e volume, maior as trocas que eu consigo fazer, mais fácil é trocar calor, trocar nutrientes, né? Fazer as minhas reações de forma eficiente, tá? Então a ideia é que a minha relação superfície e volume, tá? Ali quando eu vou fazer ela, a ideia seria que ela fosse numa quantidade adequada para que eu possa ter uma eficiência no processo, tá? Se eu vou aumentando demais, eu vou ter uma célula muito grande. Uma célula muito grande não é uma célula eficiente, tá? Ela não vai conseguir fazer troca de forma adequada, o metabolismo dela não vai ser tão fácil. Imagina, ela vai requerer mais nutrientes para poder sobreviver, o metabolismo vai requerer mais glicose para poder sobreviver, tá? Por exemplo, né, uma coisa bem legal que a gente pode pegar aqui, células cancerígenas têm um alto metabolismo, né? Células cancerígenas têm um alto metabolismo e elas consomem muita energia. Inclusive, essa é uma das formas com que a gente faz para ter rastreio de células cancerígenas, que é basicamente conseguir ver qual célula está tendo uma maior taxa metabólica, ou seja, qual célula está demandando mais metabolismo, para que a gente possa atacar ela, tá? Beleza? Elas se reproduzem rápido, exatamente, se reproduzem, se dividem muito rápido, então elas consomem glicose demais, consomem energia demais. Por isso uma pessoa muitas vezes quando ela está doente, né, está desenvolvendo ali um câncer, vai ver se essa pessoa às vezes ficando mais cansada ou mais debilitada, porque tem células ali dentro que estão drenando a energia dela, entendeu? Estão demandando para se multiplicar. Mas claro, expansão de conteúdo aqui, né, expansão de conhecimento. Vamos lá. O crescimento celular, por simples expansão da membrana plasmática sem formação de invaginações internas, leva a um aumento do volume desproporcional à área-superfície. Interessante, eu acho que dá para dizer. 3.
Os sistemas de endomembranas, como o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi, teve origem a partir da fusão com bactérias simbióticas, assim como ocorreu em mitocôndrias e plastídeos? Não! Por quê, galera? Porque quando a gente fala aqui de endomembranas, eu estou falando de invaginações e vaginações da membrana, ou seja, dobramentos de membrana, que nada tem a ver com a teoria endossimbiótica. Primeiro eu tenho a teoria endossimbiótica, onde uma célula fagocitou lá uma célula procarionte, né, um procarionte, e a partir disso surge a mitocôndria. Depois disso eu vou tendo uma série de especializações da membrana, entendeu? Onde ela vai se dobrando, se invaginando, e ela vai criando organelas essenciais. E isso vai ser de acordo com o objetivo dela. Eu vou ter células que vão ter mais complexo de Golgi porque elas precisam exportar mais hormônios, mais vesículas. Eu vou ter células que vão ter mais retículos endoplasmático rugoso porque elas precisam de mais ribossomos, elas precisam produzir mais proteínas. Eu vou ter células que vão ter mais retículo endoplasmático liso, como células de fígado, ou seja, células hepáticas, porque precisam metabolizar compostos como álcool ou até mesmo lipídios, sintetizar esteroides. Então, cada célula do nosso corpo tem mais organela do que outras. Eu vou ter células que vão necessitar ter muitas mitocôndrias. Eu vou ter células que vão precisar ter muitas velocidades. Outras células vão precisar ter mais pilosidades. Sabe? Então, velocidades, pilosidades, ou seja, especializações. Né? Mas isso vem depois. É um processo que vai acontecendo. A célula vai se especializando de acordo com o meio. Tá? Então, de acordo com o meio, ela vai se especializando. É por isso que na origem eu vou dizer que o hepatócito, uma célula do fígado, uma célula neuronal, uma célula da pele tem a mesma origem. A diferença é onde o gene foi expressado. Então não tem sentido, por exemplo, um neurônio lá, né, desenvolver características de velocidades do intestino. Entendeu? Porque a característica, a estrutura, a conformação de um neurônio é completamente diferente. Né? Ele precisa, por exemplo, carregar íons, ele precisa despolarizar, o intestino tem uma outra função. Ok? Beleza? 4. A teoria endossimbiótica é sustentada por evidências como DNA circular, dupla membrana... Ó, DNA circular, perfeito. Por quê? Porque seres procariontes têm o DNA circular, não é? Já o DNA dos eucariontes é um DNA linear dentro do núcleo. Dupla membrana, perfeito, porque uma membrana já era a membrana que estava presente, tá? Naquela estrutura original procarionte. Se desfez a parede celular, ficou a membrana. Só que a segunda membrana vem da fagocitose, vem da invaginação da membrana, porque a membrana se invaginou. Então eu fiquei com uma dupla membrana. A mitocôndria tem uma dupla membrana, tá? Ribossomos bacterianos presentes, perfeito, porque são ribossomos 70S. E mitocôndrias e plastídeos. Plastídeos, pessoal, é um nome que a gente pode dar para organelas como os cloroplastos. Não confundir com plasmídio, tá bom? Plasmídio bacteriano é uma forma de DNA circular. Plastídio nada mais é do que os cloroplastos, né? Um tipo de cloroplastos. Beleza? Tá? Show? 1, 2 e 4 ficaria, né? A 3 é uma que a gente poderia eliminar. Por isso o gabarito teria que ser letra D.